Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre Orlando, da Virginia Woolf. Bom, é um desafio vir aqui falar de um livro desses com a importância que ele tem para a literatura, então eu espero fazer jus ao livro e poder contar um pouquinho da minha experiência de lê-lo para vocês. A Virginia Woolf é considerada uma das escritoras mais importantes do século XX pelo todo o trabalho que ela teve com a literatura, pelos seus ensaios, pelos seus romances e pela visão muitas vezes feminista e modernista que ela colocava em suas obras. Por causa disso mesmo é que muitas vezes ela causa um certo medo em alguns leitores, e eu posso dizer por mim mesma, de conhecer sua obra, porque como ela experimentava muito, ela criou muita coisa diferente, inclusive ela usou muito, por exemplo, a técnica do fluxo de consciência, que é conhecida por não ser tão fácil de você acompanhar a leitura, né? De você entender tudo, todos os sentidos que tem ali. Mas em Orlando não é assim. Apesar de ser diferente, né, digamos, de livros comuns, ele não traz grandes dificuldades de entendimento, pelo contrário, é um livro leve, é um livro muito poético no que ele traz, e ele é um livro simples, ele é um livro como se fosse uma biografia de Orlando. O Orlando é baseado na Vita Sackville West, que foi uma mulher por quem a Virginia Woolf foi apaixonada e com quem ela teve um relacionamento durante um tempo. Como biografia, né, como eu disse, a história é um pouco simples. Eu não vou contar nada aqui para vocês que possa estragar a experiência de quem for ler, mas conta a história de Orlando, dos 16 aos 36 anos, e conta as pessoas por quem ele se apaixonou, as decepções que ele teve na vida, o quanto ele gostava de escrever, a relação dele com algumas pessoas na sociedade, algumas características dele, né? Ele gostava de ficar muito sozinho, mas tinha épocas que ele gostava de sair muito à noite, de namorar várias pessoas, já tinha épocas que ele ficava mais recluso na casa dele, o relacionamento que ele tinha com os empregados da casa, com a natureza. Então, a história em si é simples. Quanto à biografia mesmo, a Virginia Woolf brinca um pouco com essa questão do gênero, porque ela traz também um realismo fantástico na obra, o que não deixa de ser uma crítica aí ao gênero biografia, né? Porque a biografia ela tem o compromisso de trazer toda a verdade, todos os fatos que realmente aconteceram com aquela pessoa, mas aqui ela então critica um pouco o próprio gênero ao fugir muitas vezes dessa realidade e contar coisas impossíveis de acontecer numa vida normal. Bom, a história é isso, agora eu vou falar alguns pontos assim que chamaram muito minha atenção na leitura e que me conquistaram enquanto eu estava lendo. Uma das minhas primeiras anotações foi quanto às descrições feitas no livro, a forma como ela descreve tanto os personagens como a natureza, com quem o Orlando tem uma relação muito próxima, é linda. Porque ela não usa os adjetivos que a gente está acostumado a usar. Muitas vezes ela nem usa adjetivos. Ela vai descrevendo por meio de sensações, de atitudes, de reações, e a gente vai conseguindo construir aquela paisagem ou aquele personagem. Outra característica bem legal é a forma como a biógrafa da história conversa com o leitor. Então, muitas vezes ela fala, eu não sei como explicar essa parte, mas foi assim. Ou, essa parte seria muito sem graça eu contar, porque ele não fez nada. E às vezes um biógrafo se depara com isso. Uma pessoa, às vezes, não tem muito o que contar da vida dela, porque ela não fez nada naquela época. Ou às vezes ela, né, tenta explicar, olha, eu vou contar desse jeito porque é o melhor que eu posso fazer, mas foi muito mais profundo do que isso. Então essa conversa dela com o leitor nos aproxima muito da história e deixa até um tom mais informal em todo o texto. Outro ponto muito importante também é a relação que o Orlando tinha com a literatura, né? Como eu disse, ele gostava de ler e de escrever, e ele conhece muitos autores também durante a história, e isso não tem como a gente não se encantar também, porque ela usa toda essa poesia que eu já comentei também para descrever essa relação dele com a leitura, a relação dele com o escrever, e a gente que gosta disso, não tem como não se encantar
com a forma como ela consegue colocar em palavras o que a gente sente em algumas situações. Esse livro também trouxe algumas reflexões. Eu acredito que uma delas é quanto à questão de gênero, né, ao homem e à mulher, os papéis que a sociedade espera deles e que muitas vezes eles mesmos não são tão diferentes assim. Eu acho que o que ela mais traz aqui em meio a essas discussões é que a gente tem muito de igual, né? Tem em homem e mulher. Você pode falar, homem, sei lá, mulher é mais chorona. Mas quantos homens não existem também que choram naquelas mesmas situações? Ou homem consegue se posicionar melhor. E quantas mulheres que também conseguem se posicionar melhor? E será que as minhas características mudariam se eu fosse homem? Né? O fato, por exemplo, as coisas que eu gosto de fazer hoje, ou o jeito de lidar com as situações, mudaria tanto assim se eu fosse homem em vez de mulher? O que nos diferencia é a nossa essência e não necessariamente o gênero que a gente ocupa nessa vida. Então, isso é uma discussão bem legal. Outra discussão é a respeito da sociedade, porque, como eu disse, apesar de ser uma biografia, também é um realismo fantástico, e para vocês terem uma ideia, uma das coisas irreais que acontecem durante o livro é que enquanto Orlando viveu 36 anos, Londres, que é a cidade da história, que também, um parênteses aqui, me fez gostar ainda mais do livro, porque eu sou apaixonada por essa cidade, enquanto Orlando viveu 36 anos, Londres viveu 300 anos. Isso não é explicado. É assim. Passaram 300 anos cronológicos para Londres e 36 anos cronológicos para Orlando. Enfim. Mas esse fato de Londres passar por 300 anos, além de fazer toda uma caracterização excelente da cidade, faz também um pouco de discussão sobre a sociedade. O quanto as pessoas mudam ou não depois de 300 anos, né? O fato delas usarem roupas diferentes, meios de transportes diferentes, faz com que elas os comportamentos mudam? Às vezes, mas nem sempre. Alguns comportamentos que a gente pode criticar lá antigamente continuam permanecendo até hoje. Então essa é uma outra crítica muito legal no livro. Eu acho que o principal é isso. Mas leiam um livro. Não precisa ter medo, como eu tinha também e venci, digamos assim, né? Eu fiz várias anotações aqui, ó, porque o jeito como ela conta, essa é a chave desse livro. Não é a história em si, mas é o jeito como ela traz essa história pra gente. Como eu disse, é um livro fácil de ler, é um livro gostoso. Você vai lendo e vai aproveitando a leitura, vai se deleitando com a leitura. O final é de você ficar, acabou? O que será que ela quis dizer? E aí vem o espaço do leitor também, de poder fazer as suas considerações, de poder tentar desvendar o que ela deixou pra gente no final. Mas não é, assim, um final normal de livro, um ponto final e fim. Eu diria que são reticências e não ponto final. É isso, espero, mais uma vez, acho que estou me repetindo, mas espero ter conseguido passar um pouquinho da grandiosidade desse livro para vocês. Se você já leu Orlando, me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, onde eu continuo falando sobre livros. Eu vou deixar aqui no box de informações um link para a compra do livro. Comprando pelo link, vocês ajudam um pouquinho o canal também. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia.